Olá, pessoal. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live com o Ricardo Stucker, que é um dos maiores fotógrafos, um dos maiores fotojornalistas da história do país. Obrigado, Isla. E é uma live muito especial, muito importante, porque além do Ricardo ser um fotógrafo importante, renomado na história do Brasil, ainda tem o fato de que ele foi fotógrafo da presidência durante todo o governo Lula e é uma tradição de família, inclusive a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, para além do fotojornalismo, ainda tem essa posição histórica aí na história da fotografia, né? E o Ricardo também foi diretor de fotografia do filme Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar aí com a Petra Costa, um filme que todo mundo conhece a polêmica por trás do filme também, e vai ser muito legal ouvir dele como foi todo esse processo, né? E entender um pouco qual é o posicionamento daqui para frente em relação a isso. Então, é uma live muito especial, a gente está muito feliz de fazer essa live com o Ricardo. A gente sabe que também a gente vive um momento da história do Brasil em que se posicionar politicamente nem é mais uma questão de escolha, né? É necessário se posicionar. A gente vive uma situação muito dramática, né, no que diz respeito à cultura, à liberdade. Então, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso também, tá? Olá, Ricardo! Ei, Steven, tudo bem? Prazer, viu? Tudo E obrigado aí pela consideração. Imagina, que honra te ter aqui, cara. Você, pessoa que a gente tem na mais alta conta, né? Eu nem posso falar muito, porque você sabe que eu sou fã do teu trabalho. Eu costumo fazer aqui muita conversa, né? Com o pessoal, mas tem gente que a gente não consegue. A gente realmente é devoto e a tua história é uma história muito legal. Como fotojornalista, eu acho que isso é muito bacana. E vamos conversar um pouquinho aí sobre isso. Ricardo, vou começar então te fazendo. Eu conheço um pouco a tua história, né? Eu sei que você tem uma tradição de fotógrafos na tua família. E é bobagem dizer se isso te influenciou ou não, claro, é óbvio que influenciou. Mas você diria que fazer fotojornalismo na tua geração foi diferente na geração do teu pai, do teu avô? O que você acha? Oi, Steven, primeiro eu queria agradecer você, os nossos internautas, os nossos seguidores aqui, né, do Instituto Cinema. Eu tive a honra de assistir uma aula sua, fiquei encantado, te confesso. Imagina, Eu entrei lá na sua aula, sério mesmo. Eu acho essa iniciativa do Instituto Cinema maravilhosa. Eu acho que soma muito para a gente, né, para as pessoas que estão começando, as pessoas que gostam, mas não conhecem muito, né? E essa sua iniciativa é maravilhosa. Queria agradecer você e todo o teu pessoal aí, olha, de coração mesmo. Fiquei encantado aquele dia. E agradecer também de estar aqui na live nesse momento tão difícil, né, Steven, que a gente está vivendo dessa pandemia. Jamais imaginaria que fosse acontecer isso nessa nossa geração. Apesar da gente ser novo, acho que você é mais novo bem mais novo do que eu. Acho que não. E eu queria também agradecer também, né, essa pandemia. Eu estou vivendo muito ela, Steven. Eu estou trabalhando também, estou voando, estou me cuidando. E eu estou vendo a relação dos médicos, né, de toda a área médica. E os jornalistas também, né, Steven? Os nossos fotógrafos, repórteres fotográficos, jornalistas que estão no front, que estão registrando esse momento difícil do país para deixar a gente bem informado, que eu acho que é o trabalho que a imprensa está tendo nesse momento maravilhoso de informar a sociedade, informar a gente, que nesse momento que está todo mundo isolado, todo mundo nas suas casas, né? Então é difícil. Então eu acho que esse papel da imprensa é fundamental. Então eu queria aproveitar a oportunidade da gente estar aqui, né? E agradecer. Agradecer a galera aí, né? Os guerreiros. Impressionante. E Steven, a tua pergunta ela é muito interessante. Ela influenciou super, mas por incrível que pareça, o peso de quem tem um pai fotógrafo, de quem tinha um avô fotógrafo, de quem tinha um bisavô fotógrafo, uma família que são entre vivos e mortos, mais de 33 fotógrafos, tios fotógrafos, primos, irmão fotógrafo.
Então, assim, a responsabilidade é muito maior, porque quando você entra, as pessoas acham que você já é o seu pai, o seu avô, enfim. E a gente está começando, né? Então, eu acho que quando eu comecei na carreira, comecei com uma carga muito pesada em cima de mim. E isso me Uhum. ajudou, Steven. Por quê? Porque eu acho que aí eu tive que aprender a responsabilidade do nome, né, que a gente carrega muito maior, né? Então eu acho que eu tive que me empenhar muito mais, né? Eu acho que qualquer outro faria isso, enfim, mas eu me empenhei muito mais. E Ok. o meu pai foi meu grande influenciador, porque não tive oportunidade de trabalhar com meu avô, né? Conheci, vi o estúdio, sabia, mas eu era muito novinho, tinha 10, 9 anos, né? E Uhum. o meu bisavô, enfim, o meu pai, enfim, foi fotógrafo do Presidente Figueiredo. Meu pai trabalhou em mais de 33 jornais entre agência e 34 Uau. jornais entre agência internacional, jornal. Começou na Folha de São Paulo, trabalhou na revista Cruzeiro, na revista Manchete. Ele começou com 17 anos, começou muito novo, então ele tinha na época e até hoje tem uma experiência muito grande, então eu sempre vi. A gente costuma dizer que na família Stuckert, Steven, a gente, no sangue daqui não circula sangue, circula revelador, né? De filme. Os mais jovens não sabem o que é revelador, né? Tanto no cinema quanto na fotografia, né, Steel? Porque hoje Verdade. em dia tudo é digital, mas os meus dedos, se você for ver até hoje, eu comecei na vida da fotografia como laboratorista. Eu acho que foi a minha melhor Uhum. escola Olha. e é uma mágica. Você está no laboratório ali no quarto escuro e você vê uma imagem nascendo ali. Assim, primeira vez eu falei, meu Deus, isso é mágica, né? E a Sim, profissão sim. é isso, né? Ela sempre surpreendendo a gente, uma caixinha de surpresa, né? Na época, você tinha um filme de 36 poses, você tinha que fotografar e você não sabia se você tinha feito a foto, se você tinha acertado a luz, enfim. É Hoje o isso. digital é diferente, né? Então, Claro. acho que a gente vai falar isso mais para frente, mas a família pesou muito e me ajudou também, né? Eu acho que a gente teve. Uhum. Meu pai foi fotógrafo, sempre cobriu política, mas cobriu Copa do Mundo, cobriu Fórmula 1, cobriu Olimpíada. Eu também fiz 3 Olimpíadas, Sydney, fiz Pequim, fiz Rio, fiz Espanha também, estava no Globo na época, e Barcelona 92, né? Então Uhum. eu diria para vocês, Steven, que o nome ajuda e se você não souber assimilar isso muito rápido, pode atrapalhar, porque você já pode achar que você já é o Stucão, você já é o Stuca e você Claro, pode, né? Depois, se claro. você me der uma oportunidade, eu acho que depois de. Eu tô com 50 anos, né? E tenho 30. Eu comecei com 18, né? Eu tô com 32 anos de profissão. Olha E só. teve uma passagem muito engraçada na minha vida, Steven, na fotografia, e começa aí, né, exatamente na sua pergunta, por isso que é impressionante, muito pertinente mesmo, assim, que quando eu tinha 16 anos, meu pai tinha um laboratório, trabalhava na época, ele trabalhava, tinha saído da presidência, estava na Folha já, estava de volta, Uhum. ele tinha um estúdio, tudo. E ele tinha um estúdio maravilhoso. Ele monta a luz para mim, assim, 5, 6, 16 atrás, um fundo preto, coloca Hasselblad. Imagina, eu sou da época da Hasselblad, né? Uau. Essa máquina sueca, a máquina que os Sim, americanos sim. levaram para a Lua, levaram 3, só voltaram com uma, que é a foto famosa do homem pisando na Lua, né? Então, do Armstrong. E eu estava até assistindo Sim. um documentário ontem, o Apollo 11. Então, Steven, eu resumi na história. Meu pai tinha umas 5 Leicas, naquela época, a Leica era a Leica, né? Sim. Ainda é até hoje, né? E eu peguei uma Leica do meu pai e fui fazer um trabalho com um grupo de amigos que a gente tinha que fotografar Brasília, mostrar a arquitetura de Brasília. E aí, porra, Uhum. chamo o Stucker, chamo o Ricardo, porque é o fotógrafo, o pai dele é fotógrafo, ele vai fotografar tudo. E eu, deixa comigo, porque eu sei tudo. Imagina, eu trabalhava no estúdio, montava tudo para ele, 5, 6, 11, 16. A gente tinha uma pequena noção, mas não sabia que Sim. tinha que ter uma noção. E eu não tinha. E aí eu saí com 2 Leicas. E aí, Steven, eu coloquei o filme na câmera. Aí começa a minha história. Eu acho que os erros, acho que às vezes a gente um erro na vida no começo, eu acho que é mais importante do que um acerto, né? E aí, Steven, eu coloquei o filme e ficamos o dia inteiro em Brasília. Fez um dia lindo naquele dia, um amanhecer, um pôr do sol, aquela luz.
e eu fiz tudo em PB, uma coisa maravilhosa com a Leica. Peguei a máquina, 36 fotogramas. Quando eu volto o filme, quando eu revelo o filme, quando eu abro o filme, não tinha nada, Steven. Sabe o que eu tinha feito? Eu tinha colocado a língua do filme e não tinha encaixado. E eu não tinha fotografado absolutamente nada. E dali eu falei assim, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Em tudo, eu vou checar tudo e vou... Isso não pode acontecer. Eu não posso perdoar. Você imagina como é que eu fiquei? E aí a pergunta que você fala, influenciou? Olha o tanto que influenciou e como aconteceu. Mas a história começa assim, Steven. Muito bom, muito bom. E tô adorando a conversa. Mas o que eu ia te falar é o seguinte: fotografar política também implica, talvez, em você ser cobrado constantemente de um posicionamento político, ou, enfim, ser associado a uma posição política. Você acha que isso ajuda, atrapalha, tem que ter posicionamento, não tem que ter? Como é que é isso aí para você? Ô, Steven, ótima pergunta. Eu costumo dizer para as pessoas, Steve, que eu faço fotografia, eu não faço ideologia. Porém, se as pessoas acreditam que as minhas fotos têm ideologia, que não sou eu que vou julgar as pessoas vão me julgar sempre. Se eu trabalho com o ex-presidente da República, e se eu estou fazendo alguma pauta, se eu trabalhei na presidência da República no governo Lula, e se eu trabalho com o ex-presidente, com certeza as pessoas vão me julgar, sim, com certeza. Eu fui julgado, eu fui super julgado, questionado com o filme da Petra, Democracia em Vertigem, de ter feito a fotografia. Por quê? Porque nem sempre o que a gente mostra, nem sempre o que a gente faz, a gente vai agradar, porque a crítica ela é isso, né? Cada um tem seu posicionamento. Claro. Mas em cima da sua pergunta, Steven, o que aconteceu no país, no Brasil especificamente? Polarizou demais. Sabe, não tem meio termo, Steven. É branco ou é preto, sabe? É uma coisa que ficou ruim. Sim. Se você for calcular, poxa, será que não dá para assistir um jogo do Palmeiras e Corinthians tranquilamente? Óbvio, porque eu não vou colocar a camisa do Corinthians e vou na torcida do Palmeiras, nem vice-versa, né? Porque a gente tem que respeitar. Mas não por isso as pessoas não vão me respeitar se eu torço para um time ou outro, se eu trabalho com um presidente ou outro. Não tem como. Sim. Trabalho com o ex-presidente da República, ponto. Para o presidente Lula. Eu costumo dizer o seguinte: se tem ideologia, né, é difícil você ter que dizer para a pessoa o que é certo e o que é errado. O que eu faço é fotografia, né? Meu trabalho é divulgar, meu trabalho é difundir, né, o político, a pessoa, né, o personagem, presidente da República. Trabalhei na presidência há 8 anos, né? Presidência da República, Steven, é uma instituição, é Brasil. É muita responsabilidade. Você está trabalhando para o Brasil, você está levando o Brasil a mais adiante, né? Então, assim, olha a responsabilidade. Eu cheguei lá com 33 anos, Steven. Sabe, eu quando fui convidado pelo presidente para trabalhar, eu pensei se eu ia trabalhar ou não. Eu fui pelo Lula, porque era o primeiro operário, mas, assim, eu já tinha sido convidado outras vezes e não tinha aceitado. Estava bem para caramba nos jornais, estava na Isto É, fazendo Copa do Mundo, Olimpíada, fazia as pautas que eu queria. Mas é isso. Você tem o ideal, você tem uma pauta, você acredita e você vai lá e faz. Né, você tem ali uma história para ser contada, né? Então, eu acho que essa história que eu contei ao longo dos 8 anos na presidência da República, você imagina, eu visitei mais de 130, 140 países. Quantos presidentes eu conheci? Mandela, Obama, Bush pai, Bush filho, Putin, Medvedev, Ahmadinejad. Eu fui lá, eu viajei o mundo, sabe? O Fidel, sabe? Então, assim, é uma riqueza, uma cultura muito grande que você passa por isso e você tem a responsabilidade de estar divulgando o seu país, o Brasil. Então é isso, polarizou. Sim. As pessoas elas querem brigar, as pessoas estão preocupadas com o que você está fazendo. As pessoas têm que se preocupar com o Brasil, com o que a gente está fazendo, né? É complicado, né? Eu fico olhando assim, eu fico vendo assim, polarizou demais. Recentemente, você viu o nosso fotógrafo, amigo, colega aqui, o Dida Sampaio, foi agredido porque estava trabalhando. Sim. Sabe, virou... Sim, sabe, é difícil você trabalhar assim. É complicado, mas polarizou. Agora, o que aconteceu com isso? Por que levamos ao Brasil a isso? Por que levou isso tudo? Isso tem todo um trabalho. Eu tenho minha opinião, né? E boa parte dessa opinião eu consegui desmistificar isso no filme em Democracia em Vertigem, que foi o outro lado que aconteceu. Esse é o poder da fotografia, esse é o poder do cinema, documentar e você ter uma narrativa, né? Quando a Petra me chamou,
né? Você deve me perguntar mais, mas a gente está falando de política. O filme é política pura, a Petra me chamou, e quando eu entendi que a narrativa que ela tinha era maravilhosa, eu falei assim, é a narrativa que eu estou fazendo, que eu estou cobrindo. Nada mais justo do que eu ajudá-la e trabalhar. Tanto foi que a gente foi para o Oscar, Steven. É muito forte você levar uma história que ninguém tinha levado para Hollywood, onde o mundo inteiro passou a ver. Então, polarizou mais ainda. Então, sabe, é confusão o tempo todo, mas eu acho que a vida é assim. Eu acho que, como diz um amigo meu, grandes conquistas, grandes riscos, grandes conquistas. Pequenos riscos, pequenas conquistas. Então, assim, você está ali, você sabe que você vai levar a porrada de tudo que é jeito, mas aí você trabalha e, através do seu trabalho, você consegue mostrar, sem brigar com ninguém, lógico, né? Você consegue divulgar o que você pensa, o seu ideal. Sim. Eu acho até, Ricardo, que quando a gente fala de ideologia, né, é impossível. Todos nós, tudo que a gente faz tem elemento ideológico. A fotografia, já dizia Walter Benjamin, né, é uma representação da realidade, não uma reprodução da realidade. Você tem um recorte. Então, você, como fotógrafo, também recorta o ponto certo, o momento, o olhar, né? Aquela imagem famosa do teu pai, do Figueiredo sorrindo, me corrija se eu estou errado, não tem uma imagem dele, do Figueiredo rindo? Acho que é o Figueiredo dando uma banana, né, se eu não me engano. Isso, dando uma banana, isso. É isso. Né? Então, aqui são esses pequenos... Aí você vai dizer, aquilo é a favor ou é contra o Figueiredo, né? Você está lá retratando o Figueiredo, você não está... E a interpretação que as pessoas vão ter daquilo é, evidentemente, uma interpretação ideológica. Eu acho que todo artista, ele quer dizer alguma coisa, independente. O fotógrafo é um artista, ele está sempre querendo dizer alguma coisa com a imagem. Mas a maneira como as pessoas vão ler tem a ver com o contexto, tem a ver com o lugar social, o lugar histórico que cada uma delas está olhando, né? E esse risco é um risco que você corre como cineasta, corre como fotógrafo, corre como escultor, como qualquer coisa que você faça na vida, né? E, cara, o pessoal está pedindo para você baixar um pouquinho o volume do seu celular, para ver se... Abaixar o volume, tá. Para ver se dá menos retorno da minha voz. Aí. Agora eu acho que está dando menos retorno. Ótimo. Aê, agora sim, melhorou bastante. Obrigado, cara. Valeu. Então, voltando. Eu acho que é isso, né? A gente está falando... Eu costumo dizer o seguinte, ideologia está sempre à frente, nunca está atrás de nada. Quando as caravelas chegaram no Brasil, a primeira coisa que os índios viram, né, que as populações indígenas viram, foi a cruz de Malta pintada na vela. E eles não souberam interpretar o que aquilo significava. E tiveram, né, acabaram pagando um preço por isso. Então, a gente tem que entender que a ideologia está sempre escancarada nos discursos, nas imagens, nas fotos, nas posições, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso. Agora, a gente vive um momento, né, Ricardo, mais delicado, eu acho, do que a gente vivia na época do governo Lula, onde você, claro, por conta de ter presenciado tudo isso, eu quero ouvir muito mais, mas você sabe que ali já havia, claro, disputa, já havia questionamentos, você viu ministros caindo, você viu muita coisa acontecendo lá no Planalto. Mas agora a gente está vivendo um momento de ameaça às instituições, né? A gente está tendo uma situação de fragilidade institucional. Eu acho que desde 2013 para cá, faz 7 anos, que a gente vive uma relativa instabilidade política, né? Inclusive o filme tem esse recorte, né? O Democracia. E aí, cara, você acha que dá para ficar sem um posicionamento num momento como esse, independente de quem você seja, né? No seu caso, você acha que você tem que se mostrar mais, tem que se posicionar melhor? Ô, Steven, eu acho que a sua pergunta ela é uma pergunta bem abrangente, né? Eu acho que quando a gente nasce, quando a gente chora, a gente já está fazendo política. Porque a gente já está expressando que nós chegamos ao mundo. Quando a gente chora para comer, nós estamos nos expressando de alguma forma, porque para a pessoa, para a mãe e o pai saber que a gente está querendo comer. Né? Então, isso já é política, já é extinto isso. A política está envolvida desde o casamento, que é uma relação que é mais política do que você conviver a dois, é política constantemente. E nem sempre você vai agradar o seu parceiro ou o seu amigo, ou enfim, ou a pessoa que não é
do seu partido ou não está concordando com o que você faz. Eu não tenho partido, mas eu trabalho para o PT, eu trabalho para o presidente Lula e faço fotografia. Por quê? Porque eu acredito nos ideais do PT, do presidente Lula. Agora, eu não sou... Ninguém é obrigado a gostar do que eu faço. Né? As fotos são divulgadas, então as pessoas usam e olham as fotos e publicam se elas quiserem. Acho que a democracia... Olha, Steven, democracia é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a democracia ela nos permite a cada um ter o seu lado. Você imagina se todo mundo fosse flamenguista ou se todo mundo fosse botafoguense, não ia ter graça. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter vários partidos, né? E tanto que tem uma imprensa. Tem imprensa que do Rio, imprensa de São Paulo, imprensa de outros estados, que são as maiores, Minas, Bahia, enfim, do Nordeste, Brasília. E cada um cobre como eles acham que tem que cobrir. Tem, né? Como acontece nos Estados Unidos. A imprensa lá, eles têm lado. Eles já chegam e falam, eu vou apoiar o tal candidato. Aqui no Brasil, não. Eles ficam ali no muro, né? Ficam ali onde vai o vento, eles vão atrás. Então, é isso. Para você ver política, democracia, a gente convive com isso diariamente, a gente sabe como é isso. Então, o que eu digo para você, se eu faço política, eu faço fotografia. Mas fotografia é política também, porque é a política que eu usei para me expressar. Imagina, então eu vou ser deputado, vou ser senador, vou ser vereador, vou ser alguma coisa, mas eu acho que é melhor ser fotógrafo, eu uso a minha câmera fotográfica, né? Eles usam a caneta, eu uso a máquina fotográfica para me expressar. Né? Você quer melhor do que isso? Quando você fala, né, qual é o posicionamento, tem que se posicionar. Eu acho que quando as pessoas, o que está acontecendo nesse momento no Brasil, Steven, eu acho que o Brasil vai demorar muito para amadurecer a questão do que nós estamos vivendo. Por quê? É muita informação diária para a população que chega no nosso celular que as pessoas não conseguem assimilar o que é certo e o que é errado. Mas quem sou eu, né, para discordar o que eles estão pensando? Porque as pessoas são muito jovens e eu lembro quando eu tinha 18, 19 anos, a informação eu tinha que esperar o jornal de manhã para ler o jornal. Agora você tem um celular, você tem milhões de informações e aí a pessoa não sabe dizer o que é certo e o que é errado, porque é muita informação. Eu digo o seguinte, Steven, você quer melhor posicionamento do que eu, retratando os indígenas, os povos originários do Brasil, que são os indígenas? São minorias. A gente tem uma população de 211 milhões e a gente não tem 890 mil índios. A gente não tem nem 1 milhão de índios no Brasil. Foram exterminados. Você mesmo falou, quando o Cabral chegou aqui, a gente tinha 36 milhões de indígenas no Brasil, 34 milhões. Hoje a gente não tem nem 1 milhão, Steven. Então, eu estou retratando os indígenas. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que quando eu fui fotografar, que eu escolhi esse tema? Primeiro eu escolhi esse tema porque eu trabalhei num governo do PT, onde foi um governo de minorias, que eles sempre deram valor. E eu passei a dar valor também. Eu mudei minha posição, mudei a minha maneira de... Vamos cuidar de quem está precisando. É igual uma mãe, Steven. Você tem 4 filhos. Se tem um que está mais fraco, está mais doentinho, você vai dar mais comida e mais carinho para esse filho. Isso é biológico, não tem como. E eu resolvi dar atenção para os indígenas. Por quê? Porque eu sabia que naquele momento eles estavam precisando de uma ideologia que alguém, para fazer uma foto, tem que voltar. Então, assim, para retratar os nossos ancestrais. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: cada um tem que ter um posicionamento. Agora, o que tá difícil, Steven, é eu chegar num celular, achar que o cara está fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e critico ele e faço uma crítica no Facebook, ou uma crítica no Instagram, ou no Twitter, enfim, no YouTube, ou no site. E aí o cara vai lá, fala o que quer, o que ele pensa, e aí uma palavra machuca. Né? E aí, como é que você vai se defender depois? Porque depois publicado, uma notícia ruim, ela anda de avião a jato. Né? E uma notícia boa, ela anda a passos pequenininhos. Então, assim, é difícil. Nós estamos vivendo a era da fake news. Então, assim, o que a gente pode fazer? Mais do que nunca, nesse momento, a comunicação, a imprensa é muito importante. Por quê? Para verificar se as informações são corretas, né? Passar notícias corretas. Mas aí, aí vem de novo, Steven, na sua pergunta, que é muito interessante. Em que site você vai entrar? Porque será que ele tem algum interesse político? Não tem? Então, por isso que você tem que diversificar a sua rede de informações para que você possa ali tirar suas conclusões. O que não pode é eu chegar na rua e querer agredir um fotógrafo,
que está ali trabalhando para o jornal Estado de São Paulo, lá cobrindo o dia a dia. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, isso aí está errado. Eu não vou admitir. Pode ser qualquer veículo de comunicação que seja agredido. Se ele está sendo agredido, eu também estou sendo agredido. Você também, sabe? Então, assim, ele está lá, ele tem ideologia, ele trabalha para o jornal, ele ganha para isso. Se ele está fazendo ideologia, o problema é de quem pensa. Ele está fazendo fotografia, ele é um profissional da área. Você imagina se daqui a pouco eles vão... Igual aconteceu com os médicos no Brasil, Steve. Os mais médicos, eles foram, sabe, sabe, o que você imaginar o que fizeram com os mais médicos, que eles eram cubanos que chegaram no Brasil, né, marginalizados, e daí para frente, e agora, que Deus, estão voltando, estão sendo chamados. Por quê? Porque isso é política. Infelizmente, é isso que acontece. As pessoas estavam agredindo eles quando eles chegaram nos aeroportos no Brasil, quando eles vieram trabalhar, e agora eles estão chamando e estão sendo aplaudidos. Então, assim, é difícil, né, Steven? E para completar a sua pergunta, Steven, olha como é que são as coisas, porque as pessoas não pensam. Dificilmente, na política, você tem partidos que são opositores um ao outro. Mas numa eleição, eles podem estar juntos no Estado e podem estar fazendo, né, uma coligação e podem estar juntos. Então, a gente que difunde a comunicação, que a gente consegue, né, desbravar esse Brasil usando os meios de comunicação, a gente não pode entrar nessa briga. A gente é comunicador, né? Então, é isso. Então, eu, quando fiz o filme da Petra, né, que a Petra Costa foi diretora, eu fiz a fotografia, eu fui criticado. Eu sou criticado quando eu faço as fotos dos indígenas no Brasil, sou criticado porque eu trabalho com o presidente Lula, e nem por isso eu vou abaixar a cabeça para eles, e nem por isso eu vou deixar de fotografar. Você sabe o que eu vou fazer? Isso só me fortalece. Você sabe por quê? Porque eu sei que eu estou no caminho certo, Steven, porque está incomodando eles. É isso. É isso. Sabe o que acontece, cara? Eu vou te falar uma coisa. A gente não se conhece muito, né? Se conhece pouco. Falamos algumas vezes, né? Inclusive lá no dia que o Lula foi preso, lá em São Bernardo. Mas eu tenho certeza, porque meu passado antes do cinema tem a ver com ciência política. Eu sou cientista político de formação, né? Então, tenho aqui uma visão muito clara de que o Brasil, ele vive, na verdade, uma adolescência democrática, claro, né? Nossa democracia ainda é muito jovem, todo mundo diz isso. Faz parte a gente testar os limites, é inevitável, como qualquer pessoa que está nessa fase da vida, a gente está testando limites. O que está faltando, na verdade, no Brasil é um pouco de pai, um pouco de mãe, um pouco dessa coisa de dizer, olha, isso não pode, que são as instituições. Então, você bate num fotógrafo, você bate num cara que está lá exercendo um papel democrático, tem que vir a instituição né, o poder institucional e dizer, olha, gente, democracia é isso aí, pode discordar, mas você não pode, de maneira nenhuma, ameaçar a vida de um fotógrafo. Você não pode, de maneira nenhuma, impedir um fotógrafo de trabalhar. Por mais que você discorde do jornal, discorde do posicionamento, discorde do recorte da foto dele, não importa, né? Então, o que está faltando um pouco é uma certa pungência das nossas instituições em coibir certos tipos de coisa. Essa manifestação que teve agora lá em Brasília, que as pessoas estavam armadas no acampamento, né? Cara, você pode fazer uma manifestação, eu acho até muito legítimo que você acampe na frente do Congresso Nacional, proteste. Agora, você não pode estar armado num acampamento na frente dos três poderes. Existem limites, e você tem que conviver com esses limites, tanto de um lado quanto do outro, não importa qual seja o lado que você esteja. Eu acho que esses limites estão sendo ultrapassados. Acho que você viveu não só 8 anos que transformaram o Brasil, claro, porque a gente sabe, né, os números lá do governo Lula, transformaram o Brasil também dessa adolescência, colocaram o Brasil nessa adolescência política, porque a gente passou a disputar, a brigar muito mais, né, de uma certa maneira o Lula representou uma oposição que não havia antes, e que agora estava no poder. Né? Então, isso é ótimo, porque aí polariza, e tem que polarizar, a democracia é polarização, como você mesmo já disse. Só que existem limites para essa polarização. E esses limites foram todos ultrapassados nos últimos 7 anos. Essa é a minha visão, e eu acho que a visão do INCE também, como instituto, eu posso dizer, estou dizendo em nome dos meus colegas diretores, né? A gente não pode, na verdade, rifar as instituições democráticas, elas estão sendo rifadas, né?
Você pode ter ficado puto com a decisão do STF com relação ao Lula lá, que prendeu o Lula, né? Ok, mas é a decisão de uma instituição, ela tem que ser respeitada, entendeu? Por mais que a gente ficasse com raiva ou não concordasse, tinha que respeitar. E agora não está havendo respeito às instituições. Eu acho isso um pouco perigoso. Mas vamos voltar aqui para a fotografia, vamos voltar para a tua carreira. É que eu acho que é indissociável de toda essa discussão, por isso que eu estou colocando aqui também, entendeu, cara? Acho que é importante a gente estar falando disso também, porque quem está ouvindo aí em casa está também pensando, refletindo, né, e tentando entender esses posicionamentos. E é óbvio que a gente, convivendo tão perto da política, como é teu caso, como você mesmo disse, é impossível você não aprender certas coisas, você não ver certas coisas, né? Imagino que nessas visitas internacionais, por exemplo, você viu muita coisa que você nem pode contar, talvez. Não vamos entrar muito aí, não entrar nessa cilada, né? Quem sabe um dia num café. Mas é um fato que a política está aí, ela precisa ser vivida, e a gente precisa entender isso melhor. Mas em cima do que você está falando, eu vou deixar você concluir, mas é uma passagem interessante. Eu estava num G20, a gente estava nos Estados Unidos, e aí teve uma reunião do Obama para discutir energia nuclear, e o presidente estava nessa reunião. E aí o presidente Lula discordou da política dos Estados Unidos na guerra do Iraque. E aí o presidente foi e colocou a posição. Foi aí que teve a questão lá do Irã, que aí depois os Estados Unidos agora fez um acordo e o Brasil, o presidente Lula foi ajudar a eles fazerem um acordo, né? E a gente teve lá o encontro com o Ahmadinejad, com o Ayatollah, enfim. Mas nessa reunião, o Obama ia ter uma reunião fechada. Eu fiz uma foto maravilhosa nessa reunião. Depois eu te mando essa foto. Mas nessa foto, olha que curioso, na hora que eu entrei para fotografar, o próprio presidente Obama colocou a mão na minha câmera e falou para mim não fotografar. Então você vê o nível, o nível da política, aonde que chega, né? Então, assim, hoje, um dia você me chama para uma outra live, que a gente tem histórias aí para contar, mas isso é um fato curiosíssimo, porque eu jamais ia imaginar que um presidente da principal nação, a maior nação, a maior potência bélica do mundo, fosse chegar e falar para colocar a mão num fotógrafo do Brasil para não fotografar. Por que ele não queria, naquele momento, uma imagem? Porque ele sabe que uma foto vale mais do que milhões de armas, milhões de políticos, porque a fotografia tem esse poder, porque a foto diz muita coisa, diz tudo, Steven. Então é isso, a gente almoça, janta, toma café da manhã, respira política, né? A fotografia é isso, né? Eu acho, cara, e acho que seu retrato da história, como todos aqueles jornalistas que passaram pela história do Brasil e retrataram a história do Brasil, são muito importantes nos livros de história, são muito importantes para a gente entender melhor o nosso passado, a nossa identidade. Então, de antemão, já te agradeço pela tua existência, pelo teu trabalho, por tudo que você fez nesses últimos 20 anos aí que você... Só 20 anos, né, que eu estou falando aqui dessa política intensa no Planalto aí, né, cara, vivendo essa intensidade, mas todo o resto também da tua história, da história da tua família, que é muito importante, cara, e, aliás, quem sabe a gente não bola um curso através das fotos, né, seria muito legal isso também. A gente está pensando, Steven, eu até vou passar em primeira mão aqui para você, a gente está pensando a gente fazer um livro, né, dos três, a família inteira, e a gente está pensando em fazer um livro contando a história dos 3 fotógrafos oficiais da presidência da República, dos 2 irmãos com o pai, enfim, o último militar, a primeira mulher e o primeiro operário. Então, assim, a gente está pensando e tal, eu tenho conversado bastante com meu pai. Eu acho que essa quarentena ela tem ressuscitado muita coisa na gente, né, Steven? Eu acho que tem até a maneira da gente viver, da gente pensar, e está tendo tempo para estudar, para ver um pouco o cinema, né? Então, esses dias eu estava conversando, ontem, estava conversando com a minha esposa, Steven, e a gente esteve lá na cerimônia do Oscar, lá em Los Angeles. E eu cheguei uns 3, 4 dias antes, e tem vários eventos antes e tal, a Van Premiere, os filmes vão passando e tal, você conhece os diretores, que é um mundo, digamos assim, diferente para mim, né? Tá lá em Hollywood, imagina. A gente ia aqui para Gramado, né? Brasília, Festival de Cinema, daqui a pouco, quando eu me vi, eu estava ali em Los Angeles, né? E não é nada diferente. O que é diferente é o glamour
que tem lá Claro, e que eles vendem muito claro, bem, porque é uma indústria, claro, essa indústria maravilhosa claro, de cinema de sonhos, né? claro. E você sonhar que eu estava lá do lado do Kenny Reeves, do Brad Pitt, né? Enfim, e ali vendo todos esses assim do meu lado, Al Pacino, e aí eu pensando anteontem, a gente conversando, o que eles fazem ali é política. Uhum, Política pura. Por quê? uhum, Porque Hollywood é isso, né? É o momento que os Estados Unidos está vivendo, que é onde eles têm a maior indústria de cinema, o mundo, e aí uhum, eles estão ali também vendo o que está acontecendo no mundo, né? Esse uhum. filme agora que ganhou Parasita, né? Um filme Sim, coreano, quer dizer, é um filme sim. maravilhoso, a história maravilhosa, o primeiro filme que não é de língua inglesa que ganhou o Oscar O do Oscar. melhor filme, né? Então, assim, é política, que você vê que o mundo, né? Eu costumo dizer, cobri muito G20, G8, fui em vários palácios, posses presidenciais no mundo inteiro, né? Você imaginar, eu comecei a cobrir a política nos Estados Unidos quando o Bush era o Bush pai. Depois foi Clinton, depois foi Bush filho, depois foi Obama, né? Então, assim, agora o Trump. Então, assim, eu comecei no Globo, entrei na Casa Branca como fotógrafo do Globo, depois eu entrei lá na Casa Branca como fotógrafo do presidente Lula. E falando de Hollywood, falando de Los Angeles, falando de política, Uhum, falando dos Estados Unidos, uhum. falando de fotografia, como eles dão importância para a imagem lá, Steve, é uma coisa impressionante. A Casa Branca, como o Obama tinha um fotógrafo, o fotógrafo dele, o Peter Souza, para mim é um dos melhores fotógrafos do mundo, que mais retratou, foi o que melhor Uhum. retratou. Kennedy e Obama foram os mais bem retratados ali. O Obama é Sim, um showman, né? O fotógrafo dele é superior ao showman, é um fotógrafo maravilhoso. E aí sim. você tem fotografias maravilhosas e você vai cobrir aquilo ali e você vê. Eu tive lá, o presidente Lula foi ter um encontro com o Obama, e aí, um dia antes, o que aconteceu? À noite, teve uma reunião com o serviço secreto, com a equipe da segurança do presidente e do cerimonial, para saber quem ia Uhum, visitar, quem que ia entrar na Casa Branca, porque era uma visita de chefe de Estado. Então tem toda uma pompa. uhum, uhum. Resumindo, naquele dia, o meu passaporte, a minha foto, eu apareci lá, estava lá na reunião, estava de barba. E no outro dia de manhã, eu aparei a barba ficava muito grande, eu fiquei com a barba menor. E quando eu chego, e no café da manhã, porque o encontro, o presidente ia chegar lá às 13 horas, local, Washington. Uhum, Então, uhum, quando foi umas uhum. 8 horas da manhã, a gente tinha que se reunir, porque às 10 horas uma equipe ia sair antes. E aí, quando eu Ok. cheguei lá, o cara falou, não é ele, o serviço secreto. Não, mas é ele tirou a barba. Então, eu tive que fazer todo de novo, passar no serviço secreto, passaporte, aquela coisa toda. Mas eu estou contando isso, Steve, porque olha como é que são as coisas. E aí chegou uma informação para mim, porque eu achei que eu tinha tirado a barba, que eu não ia com o Uhum, presidente Lula. Que eu teria isso uhum, na noite anterior eles não me avisaram. Mas quando chegou de uhum. manhã eles falaram: o fotógrafo do presidente Lula vai ter que ir antes. Eu fui o único membro da equipe que tive que sair da comitiva para ir antes, sendo que eu Ah, sempre andei junto com o presidente. Eu achei aquilo sim. estranho, mas eu falei: bom, como a gente está aqui nos Estados Unidos, já deu problema com esse negócio da minha barba, eu vou ficar quietinho, eu quero ter uma foto, não quero perder a foto, vou ficar na minha. Aí eu entro num daqueles carros preto, aquela Suburban, sabe, aqueles carrões assim, e o Uhum. serviço secreto, e 2 carros, aí a gente sai. Aí 15 minutos que a gente estava perto da Casa Branca, eu chego na Casa Branca, eu chego na porta, Steven, eu não passei nem naquele pórtico para passar no raio-x, eu passei. Eu não passei nada. Eu entrei com aqueles seguranças, fui para uma sala. Lá, eu fui recebido pelo o adjunto de imprensa da Casa Branca. Falou que eu ia ficar ali porque eu tinha que chegar antes para que eu tivesse antes do presidente Lula na sala. Quando o Obama fosse recebido, eu tinha que estar antes para ter a imagem do presidente Lula chegando. Olha a importância que eles dão para a Uau, imagem quando eu falo que eles uau, são evoluídos em relação a isso, porque eles se preocuparam que tinha um fotógrafo que ele tinha que chegar antes. E por que eles uau, tinham essa preocupação? Porque o fotógrafo do presidente estava ali e ele poderia levar uma foto melhor do encontro com o presidente Obama dos Estados Unidos para o Brasil e para a América Latina e para o resto do mundo. E aí, quando eu uau. chego lá, estou lá quietinho, aí o Peter chega, eu converso com o Peter, ele é filho de português, e a gente estava ali conversando, tal, não sei o que, ele falou, vamos para a sala. Quando eu entro no salão oval, eu estou lá conversando com o Peter, eu sinto uma mão pesada nas minhas costas. E aí, Guy?
era o Obama. E aí, garoto, e meu filho, não sei o quê, o fotógrafo, aí fiquei conversando. Não deu 30 segundos, o chefe de cerimonial deles entra e avisa, o presidente está chegando, o cara fecha a porta, quem estava lá dentro da sala? Eu, o Peter, o fotógrafo do Obama, e o Obama, o Lula chega. Olha que coisa engraçada. Quando o presidente chega, de vez em cumprimentar o Obama, o Lula fala assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu não queria tirar a máquina do rosto, eu peguei e só coloquei o olho assim, eu vim fotografar, pô. Aí o Obama já cumprimenta ele, só os dois, sem intérprete, sem ninguém. É uma foto maravilhosa dos dois se cumprimentando, o Peter fazendo a foto. Quer dizer, que incrível. Para você ver como é que são as coisas, como é que funcionam as coisas. Tudo é muito pensado. O cinema, quando a gente pensa no cinema americano, sempre tem uma bandeira americana. Eu, recentemente, fiquei sabendo que quando você vai fazer um filme e você passa a bandeira americana, o governo americano dá isenção, porque você está incentivando ao país ser divulgado, aquela coisa do culto à bandeira. Então, isso é fabuloso. Aí, quando a gente remete da política, as pessoas estão usando a bandeira aqui para acabar com a democracia no Brasil. Você está entendendo como é que isso funciona? O que eu vejo, para resumir essa história, que é o seguinte: no Brasil, as instituições elas não são sólidas. Por quê? Porque a pessoa prefere acabar com a instituição, mas não punir o diretor da instituição, não punir aquela pessoa. Eles estão punindo as instituições, estão punindo as grandes empresas, e o Brasil virou o que virou. Por quê? Porque é isso que eles querem. Não é só o brasileiro que quer isso. A concorrência externa é muito grande. O Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial. Se você for imaginar isso, você imagina a 6ª economia, o Brasil autossuficiente em petróleo, descobrimos o pré-sal. Aí acabou, azedou. O mundo falou assim, opa, esses brasileiros aí não podem fazer o que eles querem, não. Sendo que 70% do dinheiro do petróleo ele ia para a educação. Você imagina o que é uma população, uma nação sem educação? Então, eles falaram assim, 200 milhões de habitantes na época, nós estamos com 211, vamos dar uma segurada. Pré-sal, petróleo, mudou a geografia política, a geopolítica do petróleo no mundo, com a descoberta de petróleo em águas profundas. Então, a política é isso, né? Religião, política, e tudo a gente tem que tomar muito cuidado para não polarizar, para não virar uma coisa, né? Como o meu pai disse. Mas para ser uma coisa, a gente está deixando de ser humano, né? Para ser robô, porque a gente está acabando. E essa pandemia agora tá tentando voltar um pouco isso, mas o meu medo é que quando acabar essa pandemia, como é que a gente vai sair disso? Tem essa também, né? Se a gente também, vai sair melhor, se a gente não vai sair politicamente, porque é difícil. Eu vou até te falar, viu, Ricardo, como que a gente vai sair dos últimos 7 anos? Como que a gente vai sair desses últimos 7 anos? Né? O Brasil vai ainda amargar pelo menos uma década o que aconteceu nesses últimos 7 anos aí. Agora, o pessoal está fazendo perguntas aí, né, em vários lugares, porque a gente está ao vivo no YouTube, está ao vivo no Facebook também. Que legal. Dá um oi aí pro pessoal, né? E aí, eu vou fazer aqui uma pergunta da Lima Mahalen. Ricardo, tem alguma foto que você sonha em tirar? Olha, eu sonho em várias fotografias, né? Em poder tirar. Eu gostaria muito de fazer uma foto de um Brasil melhor, menos polarizado, de um Brasil como a gente era antes, feliz, e a gente não sabia. Né? E quem sabe o presidente Lula subir na rampa do Palácio do Planalto e voltar a governar esse país. Essa é a fotografia que eu gostaria de fazer. Puta, cara, essa foto é muito mais do que só uma foto, né, cara? Essa foto é... Genial, genial. Outra pergunta aqui, que é do Marcos Mal. Você acha que as fake news criadas atualmente têm algum impacto na fotografia? Acabam tirando a credibilidade da imagem? Concordo plenamente com ele. Eu acho que sim, viu? Porque o que está acontecendo? As fake news, você sabia que você só consegue reverter uma fake news, você consegue reverter só 20% de uma fake news. Então é melhor você nem tentar reverter, porque quando você tenta reverter uma fake news, vai acontecer o que eles querem. Que você continue falando que você não fez aquilo. Então eu acho o seguinte, fake news, você tem que ignorar. Porque quando você ignora, é igual apelido. Se você te colocar em um apelido e você pegar a pilha do apelido,
você ficar preocupado, o apelido você vai pegar. Então, fake news é o seguinte, é fake news. Eu acho que o papel da imprensa é divulgar que aquilo não é fake news. E o nosso papel é exatamente isso. Quando a gente vê uma fake news, a gente pegar essa informação e mostrar para a pessoa que divulgou isso que ela está errada. Não porque ela quis induzir você ao erro, porque ela foi induzida ao erro. Porque as informações é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. As informações que chegam para a gente são milhões de informações ao longo do dia. Como é que você vai filtrar isso se você não é do ramo de comunicação, se você não trabalha com cinema, se você não trabalha com fotografia, você não... aonde que você vai checar essa informação? Então, eu acho que nosso papel, né, também é esse hoje em dia, de monitorar a rede, porque a rede ela vive de fake news. É o que eu digo para você. A gente fica 32 anos para construir um nome, para você fazer a sua carreira, aquilo ali. Se você vacilar em 3 segundos na internet, a sua vida vai por água abaixo. Então, eu acho que a rede ela tem esse papel importante da gente estar agora aqui discutindo, as pessoas estarem assistindo a gente, as pessoas estarem, né, vendo um pouco da nossa história atrás da fotografia, atrás do cinema, atrás, né, de tudo que a gente faz, do que a gente pensa também, porque a gente só não faz só fotografia, a gente fala, a gente tem ideal, a gente pensa por que a nossa fotografia é assim, porque é basicamente muito do que a gente viveu, do que a gente viu. Então, isso vai acrescentando na nossa vida, nas nossas vidas, né? Então, é isso. A fake news é isso. A fake news é um perigo, né? Agora, no Brasil, está sendo regulamentada, né? O STF agora está vendo que esse negócio ficou seríssimo e a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a fake news nada mais é do que bullying na escola, que as pessoas, até os jovens estavam sofrendo isso. Né? Uma coisa que os jovens não sabem assimilar isso, você pegar uma foto de um coleguinha na escola e você divulgar, a gente tem que tomar muito cuidado com a rede, né? A rede ela é muito rápida, né? Então, assim, é um problema muito grande que a gente está vivendo, porque o brasileiro costuma dizer o seguinte, a gente tem que dar valor ao que a gente conquistou, mas para a gente dar esse valor, a gente tem que ter informação que tenha que chegar para a gente, que se a gente se formou pelo FIES, pelo Enem, por que teve isso? Quem foi que introduziu isso no Brasil? Por que a gente se formou? Por que a gente está trabalhando? Porque teve todo um trabalho por trás, mas aí não venderam isso. Venderam que o mérito é só dele, de quem estudou. Mas para ele estudar e conseguir isso, quem foi que implantou, né, essa política no Brasil? Por que fez? Por que fizeram isso? Então, assim, a memória é muito curta. Mas vamos cara, até por conta do teu tempo e tal, vamos finalizar. Mais uma vez eu queria te agradecer, a gente vai te atormentar e a gente tem muito o que fazer aí. Não, mas deixa eu te contar uma, essa é legal, é porque a gente não tem muito tempo, mas eu vou te contar uma de fake news. Olha como é que são as coisas. Quando surgiu a história da fake news, por que eu fiquei tão preocupado e eu falei que eu achava que deveria ter algo para a gente pensar mais e refletir? Eu estava na Bahia, no Carnaval, há 2 anos atrás. E eu nunca fui de curtir Carnaval, mas eu adoro fotografar Carnaval e eu queria fotografar Filhos de Gandhi. E assim, aí a minha mulher falou assim, pô, mas nem no Carnaval você não quer descansar, você só trabalha. Eu falei, não, mas a gente vai para Bahia, a gente fica lá, numa boa. Ela falou assim, você tá bolando alguma coisa, eu te conheço. Esse teu jeitinho aí eu te conheço, você quer alguma coisa. Aí eu falei, não, vai ter o Filhos de Gandhi lá, e você fica lá com os meninos aí, tranquilo. Então eu fui arrumar sarna para me coçar. Olha o que aconteceu para resumir a história. Eu fui fotografar Filhos de Gandhi, e aí eu estava voando com drone, todo homologado, tudo direitinho, e aí fizeram uma fake news comigo. Essa, para mim, foi a pior fake news que a gente pode ter na vida, porque eu tenho uma mãe de 70 anos, tenho um pai de 74 anos, e assim, a gente é muito ligado, eu e minha mãe, meu pai. E aí, como eu sou um filho muito certinho, porque eu não bebo, eu não fumo, eu só trabalho, enfim. E nunca fiz nenhuma arte, assim. Meu pai, vai beber, vai ser meu filho. Então, os meus amigos, as mães vinham aqui em casa, falavam assim, não, com ele sai, eu deixo meu filho sair, porque ele volta dirigindo o carro, eu sei que ele não bebe, aquelas coisas. E aí eu acabava me dando bem, né? Ficava com os amigos, me dava super bem. Sempre era convidado para todas as festas. E eu tinha um passaporte eu tinha uma imunidade para ir para qualquer lugar. E aí eu estava lá em Salvador. Você acredita que me falaram que eu tinha sido preso? Eu não fui preso.
não aconteceu nada. O policial chegou para mim e perguntou o que eu estava fazendo, o que era. Eu me expliquei, mostrei a documentação. Coisa normal, que poderia não ser normal, mas queriam que não fosse normal. Queriam fazer algumas coisas ali para acontecer o pior. E eu fui super bem. Nessas horas até vale a experiência, que a gente tem que ser 12/8. A gente tem que olhar nos olhos da pessoa, a gente tem que conversar, porque no calor da emoção, né, a gente pode, né, ter problemas na nossa profissão, porque a gente está em lugares, às vezes, que não são fáceis para a gente estar. E aí, qual foi a minha surpresa? Isso foi no dia 4, foi à noite. No dia 5 de março, que é o dia do meu aniversário, eu estava indo para o carnaval do dia seguinte para fotografar o Filho Gigante à tarde, no Farol da Barra, que no dia anterior tinha sido um Pelourinho, no Farol da Barra, aquele sol, pôr do sol maravilhoso. A minha irmã me liga chorando. Minha mãe está chorando aqui. Saiu uma notícia no G1, saiu uma notícia no UOL, que você foi preso, você está preso. Eu falei assim, bom, você está falando comigo, preso eu não estou. Olha a força, a minha irmã falou assim, você tem certeza que você não está preso e você não está falando isso para deixar minha mãe tranquila? Minha irmã chama Ludmila. Eu falei, não estou preso. Pode ligar aqui pelo FaceTime, aqui, o WhatsApp, vídeo, que você vai ver que eu não estou preso. Mas antes disso, eu quero falar com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu não estou preso. Aconteceu, isso é sacanagem. A minha esposa, que é jornalista, ligou para o Jornal da Bahia, que foi que deu o jornal, que deu a notícia fake news. E aí a gente questionou o jornalista uma vez. Você ouviu só o lado de lá que você queria ouvir. Você ouviu a pessoa que você diz na matéria que foi presa? Não. Ele está aqui do meu lado, ele não foi preso. Ele quer falar com você. Isso era um plantão, era no final de plantão de carnaval. Não sei se era domingo, se era sábado ou se era segunda. E aí eu falei com a jornalista, você escreveu na matéria que eu tinha sido preso e eu estou falando com você no telefone, você sequer me ouviu? Como é que jornalismo é esse? O jornalismo que eu aprendi quando eu comecei lá no Globo é que você tem que ouvir os dois lados. Então, esse é o poder da fake news. Então, olha o que aconteceu. Eu passei o dia do meu aniversário inteiro, acabou o meu carnaval, eu ia fazer fotos maravilhosas, eu não fotografei mais, porque eu passei o dia inteiro, a noite inteira, a tarde inteira, tendo que ligar para o UOL, ligar para o G1 para dizer o que tinha acontecido, que era mentira, para as pessoas fazerem matérias desmentindo. E os meus amigos ligando para dizer que eu tinha sido preso, porque eu estava voando ilegalmente. E não foi isso. Isso é uma fake news. Então, assim, isso é muito sério, porque quando sai a notícia, aí você pega a notícia e você já replica a notícia. Então, é por isso que quando você falou da fake news, eu veio na minha cabeça, você imagina, essa é uma história minha. Você imagina outras histórias. Não existia fake news ainda da escola base em São Paulo. Você sabe o que aconteceu na escola base em São Paulo? Claro, isso aí é fake news. Acabou. Mas é legal de falar pro pessoal. O pessoal não sabe. Foi uma escola condenada injustamente, né, pela mídia. Depois se provou que não era nada. Nada. E mas aí a escola fechou. Aconteceu tudo o que tinha acontecido. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a vida da gente. E Ricardo, os vazamentos de nudes também, né? Porque, cara, tem muita coisa aí que a gente pode falar, porque o vazamento não deixa de ser uma coisa seletiva e que também acaba prejudicando muitas pessoas, né? Então é isso que quando eu falo para você, você imagina uma notícia dessa, você sabe, transtorno que é na sua vida, você fazer, mas Steven, eu vou te falar, é duro. Mas a gente aprende também, né? A gente começa a ter casco duro, começa a ter lombo, sabe? A gente começa a ver que, pô, é difícil, mas a gente consegue, porque a gente tem esse poder de comunicar. E eu falei, não vou deixar barato, vou atrás, vou ligar para todo mundo, pedir uma nota do Estado, Secretaria de Segurança Pública soltou uma nota, porque é assim, é só assim que a gente vai conseguir vencer na vida. Se a gente baixar a cabeça e achar que tá tudo ruim, não pode, tem que ficar ali 24 horas. Eu acho que a fotografia, o cinema, ele traz isso pra gente, né? Porque o cinema, ele aproxima tudo pra gente. O cinema, ele tem esse poder, né, de você viajar, de você ouvir, ver histórias e as histórias vindo pra gente. E muitas dessas histórias a gente já passou por ela, né? Então, assim, é difícil você viver numa sociedade como a gente está vivendo. É difícil.
Mas é mais difícil ainda se a gente baixar a cabeça. Eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou baixar minha máquina, sabe? Eu vou continuar com a minha máquina e vamos embora, entendeu? Mas é isso. Não desligar as lentes, não guardar as lentes, não desligar a câmera. A gente também, cara. Aqui eu tenho faço cinema de impacto, né, na Opera House, que é a minha produtora, e a gente também já sofreu de tudo, até ameaça de morte ali já rolou. Quer dizer, tem que continuar. Você acredita, você sabe que você não está fazendo nada de errado, está no caminho certo. Steven, é difícil o nosso papel de nós comunicadores, fotógrafos, jornalistas, cineastas, diretores, o nosso papel é muito importante na sociedade, porque a arte ela é importante de todas as formas possíveis, mas o jornalismo ele tem o dever de informar as pessoas. Então a gente se policia 30 horas por dia para passar a informação correta para as pessoas. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem uma câmera na mão, uma ideia, né? A máxima. E aí hoje você tem mais do que isso. Você tem um mundo, né? A gente vive numa aldeia global, né? A gente está vivendo hoje é isso. Eu costumo dizer, vou numa aldeia, nos indígenas, e quando a gente volta aqui para a cidade, é uma aldeia global, está todo mundo conectado. Estamos tão conectados com a globalização que os vírus, as doenças chegam com uma velocidade incrível, né? Coisas que demoravam, sei lá, quantos anos, às vezes nem chegavam para a gente, né? Mas tá chegando aqui uma mensagem da história que o Papa Francisco benzeu a minha Canon. O Papa Francisco... Primeiro que eu tive a oportunidade de fotografar o Papa João Paulo II quando esteve aqui no Brasil. E foi uma cobertura maravilhosa. Uau. Que tem dessas pessoas no mundo, né, que você olha assim, Mandela, fotografei o Obama, fotografei Fidel Castro, fotografei o Papa João Paulo II e fotografei o Papa Francisco. O Papa Francisco ele é uma coisa impressionante. Essas pessoas têm uma energia, uma coisa muito forte, né? Você tem o Putin na Rússia, você fotografia o Putin. O Lula nem se fala, né? Você vai, todo mundo quer fazer foto, mas tem uma energia. Pelé, Ayrton Senna. Eu fotografei todos esses, assim, então a gente e outros mais. Então você vai tirando as suas conclusões e você vê que tem uma hora. E o Papa Francisco é isso, né? O Papa Francisco ele tem é o Francisco, né? É o Papa do povo, o Papa da família. E Deus é brasileiro, o Papa é argentino, tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é agregar, né? Nesse momento difícil que a gente está tendo, a gente tem que se apegar mesmo, né? É isso que a gente tem que fazer mesmo. E queria te agradecer de você ter me dado essa oportunidade. Você sabe, Steven, que eu não sou uma pessoa de falar muito, eu sou muito reservado, né? Eu costumo falar mais com as minhas fotos. Mas de um tempo para cá, eu acho que é importante a gente falar um pouco para desmistificar muita coisa, sabe? Porque as pessoas elas deduzem muito o que a gente é através da nossa fotografia, da nossa ideologia, e às vezes as pessoas não sabem o que a gente passa para fazer, para chegar onde a gente chegou, para fazer o trabalho que vocês fazem lá na escola. É um trabalho dificílimo, você está ali, né, todo dia, toda semana, ensinando o que é importante, o que não é. E é isso, é o nosso dever, é o que a gente pode deixar para o Brasil, para os nossos filhos, para a nossa história. É o que a gente o que a gente viveu, né? É isso. É isso. Ô, Ricardo, é o que eu falei, vou repetir, você é um humanista. É muito importante que você fale, porque toda vez que você fala, certamente você vai ensinar. E como eu tenho certeza que essa live ensinou, mais uma vez, em nome do Instituto de Cinema, eu agradeço muito a tua presença, agradeço todo mundo que assistiu a gente aí, fez pergunta. E, cara, vamos te ver de novo aqui, com certeza, vamos aí te cutucar. Eu já tô te convidando para essa live que eu quero fazer esse coletivo de fotógrafos, eu quero chamar esses 15 fotógrafos, 16 fotógrafos, que eu acho que a gente pensa como é que a gente pode fazer no Zoom, 10 minutos, 3 minutos para cada um falar, e aí a gente abre para as perguntas, porque eu acho que nesse momento, Steven, é o momento da gente estar unido, estar junto, esquecer ideologia, esquecer tudo, porque o que a gente, eu até me arrepio quando eu falo, porque o que a gente está vivendo é muito sério, é muito sério. Eu acho que a morte é uma coisa que a gente não quer para ninguém, e essa doença ela chega e não pede passagem. Então, eu acho que a gente tem que estar mais unido possível, mentalmente, espiritualmente,
que eu acho que essas lives que a gente faz aqui, eu acho que só agrega, eu acho que é importantíssimo. Eu vou sair daqui maior do que eu entrei, entendeu? O conhecimento, estar com você, eu acho que isso é importantíssimo. Um cara Eu queria incrível, agradecer todos. Você é um cara né? incrível. E vamos estar junto aí pela vida e fazendo muita coisa legal, pode ter certeza. Ricardo, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Beijão. Até mais. Tchau.